Boa tarde, bom dia para a Bel, que está lá no Timor. Começamos mais um Café com Português. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui mais uma vez, acompanhando todas e todos juntos. Quero agradecer especialmente à escritora brasileira Érica Amorim Maia, que está conosco hoje, que vai falar um pouquinho sobre a sua escrita, sobre as suas vivências, sobre as suas publicações. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação dela e depois nós já começamos a nossa conversa. A Érica Morim Maia é natural de Juazeiro do Norte, no Ceará, é formada em Direito pela Universidade Regional do Cariri, é servidora pública do Tribunal de Justiça do Pernambuco, onde atua como conciliadora, mediadora e facilitadora da justiça restaurativa. É autora dos livros de poesia Versos Cinzentos, Fragmentos da Alma, publicado em 2019, e do Avesso ao Reverso, publicado em 2023. Foi classificada no primeiro lugar do prêmio Poesia BR pela editora Verse Prosa, é idealizadora do canal Descontextualizando no YouTube, onde recita os seus versos para chegar ao coração do mundo. É mãe da Tarsila, de 13 anos, a sua mais linda poesia. Bem-vinda, Érica, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Carla, como já falei inicialmente, e é um prazer, uma honra imensa estar aqui no Dia Internacional da Mulher, né, trazendo uma voz da literatura feminina e feminista para o Café com Português. Eu espero poder contribuir um pouquinho com os meus conhecimentos e também estou aqui para aprender com todos vocês. Eu conheci a Érica, porque eu também participei dessa antologia, e no ano passado, em agosto, quando eu fui ao Brasil, eu trouxe os livros para cá, para Galiza, e então eu procurei a Érica nas redes sociais e encontrei ela e o canal no YouTube, que depois eu vou passar aqui para vocês também. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua escrita. Quando é que você começou a escrever, dos seus livros, das suas publicações, e, claro, com certeza também do seu projeto, que é o Descontextualizando, que está nas redes sociais e também no YouTube. Bom, gente, eu comecei a escrever, eu acredito que, como a maioria das pessoas que trabalham com a escrita, começam a escrever de forma bem orgânica, na verdade. Quando eu era muito adolescente, aquela pessoa sonhadora, né, que está em processo de descoberta, que tudo é assim um sonho, que fica tentando saber de todas as verdades, mas ilusoriamente não sabe de nada, mas a gente sempre, quando é adolescente, acha que sabe de tudo, né, e quer escrever aquilo que sente. Então, o meu processo de escrita foi de maneira bem orgânica. Já na escola, eu comecei a ter alguns destaques, assim, nas aulas de redação, quando a professora ela dava um tema para a gente fazer uma redação, a minha sempre estava ali entre a primeira, a segunda, a terceira a ser comentada. Ela sempre, os professores em geral, de geografia, história, sempre me chamavam para ler alguma coisa que eu tinha escrito sobre algum trabalho da escola. Então, a escrita em mim, ela aconteceu de uma forma muito natural. E, aos pouquinhos, eu fui juntando, né, poemas e poesias que eu fui escrevendo ao longo do tempo, mas nunca tive, assim, coragem mesmo, né? Eu sempre me achava pouco capaz de publicar um livro, achava que tudo aquilo que eu estava escrevendo eu deveria guardar para mim. E aí eu fui mostrando aos pouquinhos às pessoas, quando eu entrei na faculdade, eu morria de vergonha, assim, eu levava o texto para a faculdade e imprimia e colocava junto do quadro negro. Aí os colegas de sala iam entrando, aí liam aquele texto, né, curiosos, aí, poxa vida, quem escreveu isso aqui? Aí eu dizia,
Fui eu que coloquei aí, eu não sei quem é o autor, não. Só para ouvir, né? As críticas e também os elogios, né? Se porventura aparecessem. Mas aí, aos pouquinhos, as pessoas, olhe, eu acho que eu sei quem foi que escreveu isso aqui, foi você. Aí foram descobrindo, né? E eu fui me identificando, admitindo a autoria. E aí uma colega uma vez falou, olha, eu acho que você está na profissão errada, eu acho que você deveria ser escritora. Isso na faculdade de Direito. E então, fiquei sabendo, peço desculpas pela minha cachorrinha que está latindo ali ao fundo. E então, aos poucos, eu fui é, me inspirando em outros autores que também fizeram direito, como o poeta Castro Alves, que também era da Faculdade de Direito, e ganhei alguns livros de poesia de Álvares de Azevedo, Augusto dos Anjos, né? Toda vez que eu dizia que eu gostava de poesia, as pessoas sempre vinham com esses livros me presentear. E aí eu fui lendo e fui cada vez mais me apaixonando pela poesia, por essa parte da escrita, né? E assim, outras pessoas escreviam contos, outras fábulas, enfim, romances. Eu tenho uma prima também, lá do Juazeiro, que ela é romancista, Sally Lacerda. E, enfim, é uma família que está, assim, pontuada de artistas, né? Que a gente gosta de dizer. A família ruim só tem artista. Mas é uma brincadeira. Enfim, mas ela também é escritora, o livro dela também foi premiado na Amazon. Sim, é isso. É quando, ao longo do tempo, com o passar do tempo, eu fui tomando cada vez mais coragem de expor o meu trabalho, né? E quando eu vim morar em Recife, por conta do concurso do Tribunal de Justiça que eu passei, é, já voltou. Aqui no Brasil, Pernambuco é um estado que a gente sacudir uma árvore, cai 10 artistas, certo? Tem muito artista aqui, é terra de artista. Eu sou lá do Ceará. Aí lá no Ceará, é, também a veia artística também pulsa muito forte. Mas quando eu cheguei aqui, eu tive esse encorajamento de ver tantas pessoas com orgulho de sua arte, expor muito a sua arte, seja no teatro, seja na música, seja na poesia. E aí eu fui convidada para o Sarau das Artes, que é um grupo de teatro daqui chamado Grupo João Teimoso. Ele me convidou para expor a minha poesia lá no Sarau das Artes. Muitos poetas vão lá recitar os seus poemas, e aos poucos eu fui expondo o meu trabalho. E quando foi em 2019, finalmente eu me enchi de coragem, busquei, né, o caminho das pedras, porque é muito difícil aqui no Brasil publicar livros, né, especialmente quando você faz a publicação de forma independente, quando você não tem nenhum patrocínio, quando você está começando. Então é muito difícil esse caminho. E aí eu fui buscar o caminho das pedras, estudei bastante qual seria a maneira mais viável de publicar o meu primeiro livro, né? O meu primeiro filho, que eu gosto de dizer que os meus livros são meus filhos também. E aí vem porque eu chamo Tarsila de minha melhor poesia, porque ela é minha filha humana, né? E, e então, em 2019, eu publiquei Versos Cinzentos, Fragmentos da Alma, que o título desse livro é também o título de uma das poesias que consta nesse livro, Versos Cinzentos. É uma poesia que trata de depressão, né? E fragmentos da alma, porque o livro é uma junção de todos os fragmentos da minha alma que eu fui juntando ao longo dos anos que eu escrevi e não tive coragem de mostrar para as pessoas. Então, daí o título do livro, Versos Cinzentos, Fragmentos da Alma. E aí, o lançamento de Versos Cinzentos foi lindo, lindo, lindo. As pessoas super aceitaram.
o livro, né? Ele foi muito bem recebido pelas pessoas. E aí veio também a chance de postar, de publicar lá na plataforma do YouTube. Eu fundei o canal Descontextualizando, que é um canal onde eu recito os meus poemas e as minhas poesias. Daí eu tive a oportunidade de trabalhar esse meu lado tímido, né, de me expor mais, de receber o feedback das pessoas sobre aquilo que eu estava escrevendo, né, de acordo com o número de curtidas, o número de likes, os comentários. Eu posso ver se as pessoas estão gostando daquilo que eu estou trazendo na plataforma do YouTube. E é uma forma de chegar até o coração das pessoas, como Carla bem iniciou falando. E só para concluir, para não ficar cansativo, né? Quando foi no ano passado, eu me inscrevi no concurso da editora Verse Prosa e fui classificada no primeiro lugar do concurso com o poema O Voo da Lagarta. Para mim foi uma grata surpresa. Eu não posso dizer que eu esperava, porque eu não esperava. Realmente, assim, foi muito gratificante. Eu já vinha me inscrevendo em vários concursos e havia alguns destaques, né? Eu havia tirado o sétimo lugar num concurso, quinto lugar no outro, mas esse primeiro lugar foi assim a consagração, pelo menos para mim, de que eu realmente consigo, de fato, chegar até o coração das pessoas, né? E aí me enchi de coragem novamente e publiquei Do Avesso ao Reverso, que é o meu mais novo livro, que está na plataforma da Amazon para vender, tanto em formato físico como em e-book. E aí eu já convido a todos para mergulharem no meu universo poético do avesso ao reverso. Eu pus aqui os links do canal do YouTube e do Instagram e o link do livro. Obrigada, Carla. Quando abri o livro, eu vi uma frase que está bem na introdução e eu achei muito interessante, porque ela fala assim: ofereço este livro, a dor, ela que faz em mim nascer a capacidade de me refazer. Então, E, por exemplo, se você tivesse que falar a diferença entre a publicação do seu primeiro livro para agora, para esse de 2023, que é do avesso ao reverso, nesse segundo livro, você trabalha mais a questão da dor, das lembranças, que no primeiro. sim, perfeito. Como eu falei, Versos Cinzentos Fragmentos da Alma foi uma junção de todas as minhas escritas até 2019. Então, tem poemas assim, bem adolescentes, com aquele pensamento mais romântico, né? E tem poemas mais adultos, mais amadurecidos. Porém, do avesso ao reverso, ele passou por um período muito difícil de amadurecimento, que foi justamente o período da pandemia. Eu publiquei Versos Cinzentos em 2019 e aí em 2020 veio a pandemia. Então, a escrita para mim, e eu falo sobre isso lá no canal Descontextualizando, eu tenho uma série de vídeos lá que falam sobre isso. A escrita para mim é uma terapia, uma verdadeira terapia. Escrever está mais do que comprovado, isso eu explico bem direitinho lá no canal. Tem vários estudos sobre isso, professores de Harvard, professores do mundo inteiro, que eles fizeram esses estudos e concluíram que o processo da escrita ele é terapêutico. Carla, e outra coisa, não é só a escrita datilografada, especialmente a escrita manual. Por quê? E aí eu vou trazer uma informação muito valiosa para todos nós. Quando você escreve manualmente, e isso é raro hoje em dia, mas quando você escreve manualmente, a escrita manual ela é um trabalho artesanal, não é? Você está fazendo uma arte com as mãos, então ela é um trabalho artesanal.
Quando você faz um trabalho com as mãos, um artesanato, seja ele qual for, você está praticando a ciência. Por quê? Porque não é um trabalho industrializado. É um trabalho que exige paciência, exige que você vá ali pouquinho por pouquinho, não é? Escrevendo. E aí, o que é que eu quero dizer com isso? Quando você trabalha a paciência, automaticamente você vai trabalhar a ansiedade. Então, você vai jogando ali nas palavras os seus sentimentos, não é? E trabalhando a paciência ao mesmo tempo. Então, eu trouxe para mim, durante a pandemia, de fato, assim, todos os dias, eu escrevia. E aí, independentemente se fosse só um desabafo, se for o que seja, às vezes era um lamento, às vezes era uma palavra de encorajamento, e nessas escritas surgiram poemas que aí formou-se o conjunto que eu trouxe em Do Avesso ao Reverso. Agora, existem poemas em Do Avesso ao Reverso que foram escritos antes, um pouquinho antes da pandemia, e dentre eles eu quero destacar Lógica Paradoxal, que esse poema, na verdade, ele foi escrito em 2019. Foi um pouquinho antes da pandemia, mas ele não está contido no livro Versos Cinzentos, porque quando eu escrevi Lógica Paradoxal, eu já tinha publicado Versos Cinzentos. Então, Lógica Paradoxal veio um pouquinho antes da pandemia. E por que eu quero destacar Lógica Paradoxal? Porque, apesar de ter sido escrito antes da pandemia, ele é muito atual. E, infelizmente, gente, ele é atual. Eu não gostaria que ele fosse, mas ele é. Por que eu estou falando isso? Porque é um poema que trata dos paradoxos que o ser humano ainda vive, mesmo depois de ter passado por um período que nos convidou a viajar para dentro de nós mesmos, né? Então, assim, fala do distanciamento das pessoas e dessa solidão que nós vivemos em conjunto. Hoje, o mundo está lotado de pessoas sozinhas, não é? Como o próprio poema fala. Você, às vezes, se reúne com os amigos numa confraternização e está todo mundo ali no seu celular, todo mundo ali no seu individualismo. Não é? Diferente de muito tempo atrás, que as pessoas se reuniam na calçada para conversar. É lógico que o contexto é diferente. Eu não quero trazer aqui o contexto de violência, nada disso. O que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas vivem isoladas nos seus próprios mundos, mesmo quando estão compartilhando aquele momento com outras pessoas. Então, infelizmente, é um poema atual. Então, eu trago esse choque de realidade, de lógica paradoxal, porque do avesso ao reverso é exatamente o que o próprio nome fala, é uma sacudida no leitor, do avesso ao reverso. É um convite que eu faço para o leitor para revirar, né? Esse incômodo que eu senti durante a pandemia, que eu joguei para fora, que eu vomitei todas as minhas verdades, todas as minhas angústias, né? Eu trago nesse livro do avesso ao reverso. Então, a diferença de versos cinzentos para do avesso ao reverso é essa. Esse convite a sacudirmos a nossa alma. Bem. Érica, você poderia ler um poema seu para nós, de qualquer um dos seus livros, o que você escolher. De qualquer um dos livros. Sim. Eita, calma. Pronto, eu posso ler, eu posso declamar aqui para vocês, lógica paradoxal, então, já que nós falamos dele. Uhum. Pode ser? Sim, eu tenho. Pronto, então, lógica paradoxal. O mundo está cada vez mais lotado de solidão. Existe sempre um talvez, em lugar de um sim ou de um não. Mostra-se muito a nudez para preencher a escassez de carinho e atenção. As praças estão lotadas de pessoas sozinhas, sempre muito preocupadas com suas próprias asinhas. Esquecem que no verão
ou voam em bando ou não, sobrevivem às andorinhas. Hoje estamos unidos em um grupo virtual, compartilhamos sentidos através do textual. A distância está presente, a presença está ausente. Lógica paradoxal. Nunca antes se avançou tanto a tecnologia. O homem muito estudou, mas veja só quem diria, depois de tanta procura, não soube encontrar a cura para sua melancolia. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço vocês terem me escutado, né? Antes você comentou sobre a questão da dificuldade de publicar, né? Você acha que, por exemplo, eu não sei se isso é uma realidade do Brasil ou se é em geral, mas você acha, por exemplo, que nós mulheres temos mais dificuldade para publicar um livro, ou não? Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque a mulher, no processo, no longo processo da história, sempre teve muita dificuldade de fazer tudo. E você levar a voz, quando a gente chega, eu, por exemplo, eu luto pela bandeira feminista. E quando eu chego para falar, eu já sou rotulada. Vem aí a feminista, não é? Então, existe uma descredibilidade automática nas mulheres. Né? Se você vai falar, você tem que pedir licença, você tem que vir com o seu currículo preenchido, você tem que se mostrar tão capaz, você tem que provar que é tão capaz ou melhor do que um homem que escreve, por exemplo, que esteja ali no mesmo patamar seu, na mesma, no mesmo pé de igualdade. Para os homens isso não acontece. Quando o homem chega para falar, ele não tem que provar nada, né? Para as mulheres, sim. Nós temos sempre que nós estamos sempre em processo de aprovação. Então, eu acredito que, como eu fiz a minha primeira publicação por processo independente, foi muito difícil, porque quando eu chegava para as pessoas, e quando eu falo pessoas, eu não estou falando do público geral, eu estou falando para as pessoas que já sabiam do processo de escrita, que poderiam me ajudar, é, sabe? Eu estou falando dessas pessoas, de editoras, enfim. Quando eu chegava me apresentando, dizendo que eu escrevia, de pronto já era uma surpresa. Você é escritora, entende? Então, assim, e essa surpresa, assim, poderia se dar pelo fato de ser é, muito difícil hoje em dia você encontrar escritores, não é verdade? Poetas, escritores não, mas poetas, que se mostrem, que dê a cara a tapa. Mas eu também percebia que a surpresa vem do fato de eu ser pequena, né? Eu sou muito baixinha, eu tenho 1,52, então, meu Deus, uma pirraia dessa, pirraia é uma gíria aqui no Brasil, uma moleca dessa escreve, né? Quando eu me apresento, por exemplo, quando eu digo que eu sou formada em Direito, quando eu digo que eu sou mediadora, conciliadora, facilitadora da justiça restaurativa, todo mundo, meu Deus, você é tudo isso, mais dona de casa, mais faz academia, como é que você consegue? Aí eu me pergunto, será que essas perguntas todas são voltadas para o público masculino? Né? Quando a gente está, por exemplo, quando eu estou em processo de escrita, de criação, e alguém é, vê que eu estou em processo de escrita ou criação, pessoal, eu preciso gravar hoje para o YouTube. E tu deixa tua filha com quem para gravar para o YouTube? Olha, eu preciso ir na editora para verificar o quantitativo de livros, eu preciso ir lá para conversar. Sim, e tua filha vai ficar com quem em casa? Né? Quando é o público masculino, essa pergunta não vem, Carla. Eles nunca são indagados com quem vão deixar seus filhos, né? Então, assim, as dificuldades existem, sim, para a mulher é sempre tudo mais difícil, né? E é por isso que nós devemos ter sororidade, nós devemos nos dar as mãos, nós devemos nos apoiar nesse processo
que envolve a escrita, que envolve a criação, que envolve a poesia, que envolve a arte, que envolve tudo. Nós temos que nos dar as mãos em tudo, porque nós somos, sim, descriminalizadas só pelo simples fato de sermos mulher, não é? E eu não sei se isso também é cultural fora do Brasil, mas infelizmente é uma realidade da cultura brasileira. A gente ainda vive nesse mundo misógino, a gente ainda vive numa sociedade machista, em que de nós, mulheres, tudo é muito cobrado. Muito cobrado. A Encarna pôs aqui uma mensagem que as mulheres feministas são poderosas. Sim, sim. Por quê? Porque, pelo menos comigo, funciona dessa forma. Quando alguém me diz que eu não sou capaz de fazer, eu vou lá e provo que sou. Eu vou lá e faço. Então, quanto mais discriminação tiver para todas as mulheres, mais elas se fortalecerão. Essa é a minha bandeira. É isso que eu carrego dentro do meu coração. E é isso que eu quero passar para as outras pessoas, e principalmente para as outras mulheres, porque, Carla, eu fico muito triste quando nesse 8 de março é muito importante, tá? Falar sobre isso, eu já lhe agradeço o espaço. Eu fico muito triste quando eu vejo palavras machistas reproduzidas da boca de um homem, mas eu fico mais triste ainda quando eu vejo que é uma mulher que as reproduz. Então, eu sei que muitas delas não sabem nem o que estão falando. Às vezes apenas estão, de fato, reproduzindo, certo? Que não tiveram a oportunidade de pensar naquilo que estão, de fato, falando. Faz parte da cultura dela, faz parte essa cultura enraizada que nós podemos mudar, porque não é porque se trata de cultura que é bom. A cultura é o retrato de um povo. Agora, se esse retrato é bom ou é ruim, depende. Né? A gente se identifica com a nossa cultura, mas a gente não pode se identificar com essa cultura machista, porque ela mata todos os dias. É uma cultura assassina. Ela mata. Quando ela não mata, ela tenta matar e deixa prejuízos imensuráveis. Lembra de Maria da Penha? Maria da Penha, cearense, ela ficou tetraplégica. Aliás, paraplégica, desculpa. Foi um duplo feminicídio que ela conseguiu escapar. E não foi de qualquer pessoa, Carla. Foi do próprio marido. Foi de quem lhe declarou amor eterno, sabe? Então, assim, eu fico muito triste quando eu vejo essa realidade. E aí eu procuro carregar, dentre outras lutas, essa, porque eu também tento levar na minha escrita a luta contra o preconceito, a luta contra todo tipo de discriminação às minorias, sabe? É, contra a homofobia, racismo, sabe? Tudo isso eu tento trazer na minha escrita. E do avesso ao reverso, tem alguns poemas que, sim, eu trago todas essas bandeiras na minha escrita. Encarna? Sim, eu queria dizer que não temos mais remédio que ser feministas. É a única solução. É a única solução. Mas é verdade que o patriarcado e toda essa cultura machista que assassina as mulheres, assassinas fisicamente, é decir, matas, os feminicídios em todo o mundo são imensos, mas antes dos feminicídios está a violência, a repressão, os salários mais baixos, os cuidados. Eu achei optimista que depois da pandemia os cuidados politicamente iam ocupar um lugar importante. Não é verdade. Não é verdade. As mulheres cuidam com um sacrifício enorme. E agora as guerras ainda é pior, porque uma parte importante dos investimentos vão para as guerras que matam. As guerras somente matam. E quem matam em primeiro lugar? As mulheres e as crianças. Então eu acho que
neste momento, a vaga contra as mulheres está por todo o mundo. Não é somente a extrema-direita, é por todo o mundo. Por todo o mundo. E temos que dar-nos as mãos, e sendo todas diferentes que somos, e isso é muito bom, temos que estar unidas de mãos dadas. Por isso somos fortes. Aí, por isso tenham medo, porque essa é a nossa força. As mãos dadas. Assim que ánimo, Erika, que 1,52 m é igual que 2 metros, pá, é só uma questão de altura, pá, é o mesmo. O importante é ter essas redes e essas mãos nas que todas estamos em todo o mundo. Muito lindo o poema. Muito obrigada de poder ouvi-la. Eu que agradeço. Exatamente isso. Nós somos mortas todos os dias, a verdade é essa. Nos salários baixos, nas diferenças de oportunidades, né? Dentro de casa, pelo o marido que, enquanto a mulher conversa com ele está fazendo 1001 tarefas, mas não está prestando atenção naquilo que estamos falando. Nós somos mortos todos os dias. A senhora falou tudo. Minha reverência para o que a senhora falou. É isso mesmo. Uma coisa, Carla, só um apontamento. Eu já tenho uma idade, não é? Já tenho anos, não? Já cumpri anos. E nestes dias lembrava-me, eu vivi em França há uns anos, e lembrava que no ano 1972 a luta em França pelo direito ao aborto era uma luta importantíssima, que se aprovou numa lei no 1974. Hoje, não, faz 5 dias, este direito, por primeiro lugar no mundo, passou a estar reconhecido na Constituição. E foi em Versalhes, ali no Salão de Versalhes, no mesmo salão onde se proclamou a Revolução em 1789, onde queda na Constituição este direito das mulheres, o direito reprodutivo das mulheres. Bom, o tempo e a luta das mulheres acaba fazendo conquistas importantes. Então, eu nestes dias lembro-me muito esse acontecimento, porque acho que é muito importante e é um triunfo das mulheres. Que efectivamente, porque para ser universal tem que ser um direito universal. Mas chegará porque somos muitas e detrás de nós estás vós. Se Deus quiser. Vamos continuar lutando para isso, né? Ia dizer que justamente assisti à violação da manada que se fez em Pamplona, que se fez em Netflix, mas é uma coisa que a luta de todas as mulheres levou a uma modificação da lei, mas agora aqui mesmo na Argentina está acontecendo continuamente. E hoje mesmo, meu marido estava dizendo, mas como é possível que uma turma de futebolistas tinha exercido violência com uma moça, que é violação, e justamente isso que continua. E, na verdade, que espero o que a Encarna disse, uma questão universal, também com outras etnias, ou em outros lugares, em lugares do mundo muçulmano, onde a mulher não tem nenhuma possibilidade. Hoje em dia, aqui está se fazendo com as mulheres que foram violadas e tudo o que aconteceu o 7 de outubro em Israel com o grupo Hamas. Mas também não quero levar para essa questão, mas morreram nas mãos com violação, que é o pior que pode acontecer, além da catástrofe. E uma coisa eu ia dizer para a Érica, ia contar uma pequena coisa com respeito à escrita à mão. A escrita, num curso de pós-graduação que eu fiz, todas as minhas colegas, porque durava muito, eram 3 horas, 4, e então eu escrevo muito rápido com a netbook, mas quando chegava na minha casa, não me lembrava de nada.
Digo, como é possível? Então, pensei, não, vou voltar à minha época de jovem. E escrever é um processo. Então, nesse processo mental que passa para a escrita, além dessa coisa artesanal, é um processo. Então, eu chegava na minha casa e já me lembrava, porque sublinhava, é um processo mental que não, agora, a maioria não escreve assim. Nem escreve, ou escreve no WhatsApp. Eu também faço isso, mas essa modificação fez com que a pessoa pense pouco, ou seja, não tem aquele processo. Só isso para Isso. a Erika, era acrescentar mais uma coisinha, além Eu do escrevo artesanato. sempre assim. Artesanato, Eu hein? escrevo sempre assim. Ah, sim, Sempre, sempre assim. E tenho sim. muitíssimo, com canetas, mesmo a vezes, por vezes com lápis, porque é possível borrar, e tenho muitos, muitos cadernos com coisas diferentes. Cadernos das mulheres de Santiago, cadernos, bom, de diferentes coisas que eu vou escrevendo, porque logo, na pandemia, não todos os dias, porque havia dias que, mas escrevi um diário, né, que tenho aí, que ainda não li, que é preciso que eu retome e leia. Mas é verdade que eu gosto muito, pode ser por idade, mas sempre escrevi e só destruo quando penso ou que isso já, bom, se não ficam aí todos os cadernos escritos e pronto. Eu fui um prof de história e em aulas era a mesma coisa, a mesma coisa. Sempre Ai, que escrevi. linda! Sim, mas Minha mãe também eu era também, professora hein? de... Eu também tenho essa prática. Eu escrevo e sempre tenho vários papéis e vou guardando na agenda e depois eu falo. Depois eu tenho dó de jogar fora. Então eu digo, não, isto pode servir no futuro. Vamos guardar. Exatamente. Eu também tenho todas as minhas agendas de quando era adolescente e recentemente fiz o fichário de leitura, que eu também quero trazer aqui para vocês. Eu super indico para vocês fazerem o fichário de leitura. E o que é o fichário de leitura? Nada mais é do que você ler o livro e você ter um caderninho ou um fichário para você fazer todas as suas anotações sobre aquele livro que você está lendo. Eu tenho um videozinho curto na minha página do Descontextualizando, lá no Instagram, explico bem direitinho como é que eu faço. Então, quem quiser dicas sobre fichário de leitura, vai lá na minha página depois e dá uma olhadinha, porque tá muito bacana. Sara, Abel, vocês querem falar alguma coisa? Bom, sim, eu queria falar alguma coisa sobre o que Erika disse e também o que Elsa disse, da leitura, né, da escrita. É, eu comecei a escrever, eu tinha 10 anos. A primeira poesia, eu participei do primeiro concurso, eu tinha 17, né, em Manaus. Eu sou de origem de Manaus, do Amazonas. E desde aí não parei, não dei o passo ainda para publicar o primeiro livro, não dei, com muitas coisas, né, fazendo estudando sempre e trabalhando sempre aqui na Espanha, e a gente deixa para depois, para depois, para depois, pero eu estou animada, tô fazendo coisas, né, tô investigando, né, e estou me animando, né, a publicar meu livro são poemas prosa, né, tem um tema sempre relacionado, eu não vou dizer de amor, pero de homem e mulher, né? Esse é o tema que eu sempre escrevi, sempre, sempre, desde os 10 anos. A minha vida passou um pouco assim como a da Érica também. Eu cheguei na universidade também, eu expunha, quando eu apresentava, eu tive muita dificuldade porque eu era mulher. Aí tinha, claro, quando eu fazia licenciatura em português e em francês ao mesmo tempo, tinha poetas, né, os homens, né, e não era aceita a minha poesia porque eu era mulher. Me chamavam de tordo, eu não vou dizer aqui o que me diziam para mim, mas eu não era aceita, pero era aceita entre as outras
outras mulheres, né? Porque se sentiam identificada, né? A minha poesia, não vou dizer que era feminista, pero era um pouco de desabafo, né? Desabafo. Não sei se eu posso dizer porque se sentia humilhada pelos homens, pero sempre apresentando homem e mulher, pero não para gerar confusão ou discussão, não, pero para mostrar o lugar da mulher. O lugar da mulher que nós somos capazes de escrever, sim, de fazer maravilhosas poesias, sim. Pelos homens, Com eu levei certeza. muito pau na Bem, Sara, universidade, porque então era você mulher. já dá esse seu passo e vem Sim, aqui eu quero dar o apresentar para nós no Café com Português o seu livro. Quero sim. Isso, verdade. E aí, Aham, Érica. se Sara tiver curiosidade, lá no Descontextualizando também, lá no YouTube, eu tenho 2 vídeos que dão esse passo a passo de como eu fiz para publicar o meu livro, o meu primeiro livro, certo? Então, assim, eu estou encurtando aí o caminho de Sara, né? Porque ela vai evitar passar pelo que eu passei, por exemplo, levando alguns nãos. Ela vai direto no foco. Viu, Sara? Fica aí a dica. Já olhei teu canal, eu já fui curiosa quando Carla começou a publicar, já andei investigando tudo, investiguei tudo. Obrigada. Por isso que eu vi uns inscritos a mais. Sim. Obrigada. Bem, Abel, Soraya, quando eu enviei o link pelo e-mail, pelo correio eletrônico, eu disse: atrevam-se a trazer alguma poesia. Agora quem vai ouvir sou eu. Claro, vamos aproveitar que nós estamos. Eu digo sempre que todos os dias são Dia das Mulheres, mas hoje é um dia que nós temos que reivindicar, e por que não reivindicamos com poesia, com leitura? Eu trouxe Isso. uma. Eu muito bem. fiz bem os deveres e trouxe uma. Não é minha, eu sou escritora, mas escrevo prosa, eu escrevo sobretudo história. Algum poema tenho, mas é íntimo, não? Mas trouxe uma poesia de uma escritora galega muito conhecida, que se chama Xoana Torres. Eu depois ponho aqui. E que ela morreu no 2017, nasceu no 29, no 2017, é dizer, foi uma mulher que rompeu digamos, todas as fronteiras numa época muito dura, que foi a época da ditadura franquista. Não? Ela era feminista e, além disso, conseguiu entrar na academia. É dicir, entrou na academia xa com moitos anos, porque morreu de idosa, mas ten un poemario que se titula Tempo da Ría e ten unha poesía que é Penélope. A poesía se titula Penélope. E vou ler, a poesía leo así, declamando un pouco, non? Declara o oráculo que a banda de solpor é mar de mortes. Incerta, última luz, non terás medo. Que ramos de loureiro erguen rapazas. Que cos malvas se decide o acio. Que acades desas patrias a vendimia. Que amai no vento, beberás o viño. Que sereas sen voz a vela embaten. Que un sumario de xerfas polos cons, así falou Penélope. Existe a maxia e pode ser de todas. A que tanto novelo e tanta historia, eu tamén navegar. Muito bem. Que Que lindo. linda. Muito forte, muito forte. Pois eu vou ler um poema da Érica. Aqui está. Eu trouxe na mala. Esses livros trouxe na mala. Tenho alguns aqui comigo ainda. Depois eu tenho que dar um para Encarna e um para Sara. O poema que a Érica ganhou em primeiro lugar e se chama O Voo da Lagarta. E diz: do arrastar
Arrastar-se pelo chão, lição que não se descarta. A primeira vibração que se desprende a lagarta. A necessidade se aflora de envolver-se num embrulho, para mudar de dentro para fora e proteger-se igual casulo. E quando a mudança finda, externa bela faceta, aquarela vibrante e linda, voa livre borboleta. Isso mesmo. Voa livre borboleta, muito bem. É, eu me vejo, sabe, nessa borboletinha aí, Carla. Eu tenho tatuado em mim a palavra liberdade. Então, é só o que eu desejo a todas as mulheres nesse 8 de março, que elas tenham e sintam em si a liberdade de serem quem elas quiserem ser. Então, fica esse meu desejo de 8 de março para todas as mulheres do mundo inteiro. Que elas voem livre, igual a borboleta que tem dentro do coração de cada uma. Que lindo. Muito, De muito Timor-Leste. livre e cheia de beleza, disse Encarna. Sí, de Timor-Leste temos uma organização Mulheres Timorense, OPMT, era uma organização da resistência, ao longo da resistência, durante 24 anos, Timor ficou com muito problema ligado com a invasão aqui em Timor. E hoje, dia 8 de março, é o Dia das Mulheres internacionalmente, mas, entanto, em Timor, em termos de nacional também, comemoração deste dia importante para as mulheres em Timor-Leste durante a luta da resistência. O papel das mulheres era muito importante para a libertação do povo de Timor. E por isso, hoje é um dia muito importante, está consagrada na nossa Constituição da República de Timor, e essa organização também considerada como uma organização nacional da resistência de Timor. Hoje, todos os órgãos participam à cerimônia do Dia das Mulheres de Timor, incluindo o Dia Internacional de Timor, incluindo o Dia Mundial Mulheres de Timor. E por isso, parabéns a todas as mulheres do mundo, especialmente em Timor-Leste. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada, Abel. Obrigada, Bel. Então, Encarna escreveu aqui, disse 8 de março, todos os anos da vida. Sempre, sempre, beijinhos às irmãs mulheres. Sim, 8 de março, sempre. Érica, eu não sei se você queria ler algum outro poema para nós, se você quer contar-nos, por exemplo, de algum projeto que você tem aí, o lançamento de um novo livro, fica à vontade. Então, eu gostaria de declamar o poema mais feminino e mais feminista que está em Do Avesso ao Reverso, em homenagem a todas as mulheres que estão aqui presentes e também em homenagem às mulheres da vida de Abel, lá de Timor-Leste, não é? Trazendo ele aqui para o nosso mundo feminino. E foi muito bom, inclusive, Abel, saber que na Constituição do Timor-Leste está consagrado dia 8 de março, não é? Foi isso que eu entendi que ele falou. Então, me corrija se eu estiver errada, viu, Abel? Mas foi isso que eu entendi que você falou. Então, foi muito, muito bom saber que esse Dia Internacional da Mulher está lá consagrado na Constituição do seu país. E então, gente, eu queria trazer para vocês o poema que se chama Mulheres da História, que eu falo assim, eu trago
só um exemplo de algumas mulheres que pulsaram, né, na história do mundo inteiro. E eu queria homenagear todas as mulheres que estão aqui presentes hoje com a declamação desse poema. Eu vou pescar ele, eu confesso para vocês que eu não tenho esse poema decorado, porque ele é muito extenso. Mas eu vou pescar um pouquinho aqui e espero que a minha, a minha, é, a minha declamação esteja ao, é, ao altar dessas mulheres maravilhosas que estão aqui hoje com a gente. Mulheres da história. 8 de março é o dia de prestar essa homenagem para quem teve a ousadia de não vir só de passagem e que pense ao contrário quem quiser. Mas um dia só para a mulher é pouco, é uma bobagem. Mulher é muito além do que discorre a história, escrita por homens de bem, quando narram sua vitória, onde o homem é sempre o herói. Mas me pergunto, e quem constrói os mapas da trajetória? Lembro de uma polonesa que descobriu na ciência elementos que a natureza escondia em sua essência. Marie Curie era essa dama, mas os louros de sua fama tiveram outra referência. Sua descoberta mudou os rumos da medicina, mas o machismo burlou os prêmios dessa heroína. E apesar do feito ao ferido, teve que dividir com o marido a descoberta que se origina. Também quero aqui lembrar de Joana d'Arc, a francesa. Desde cedo foi guerrear, com muita coragem e braveza. E por ser frente ao seu tempo, foi queimada como exemplo de bruxaria e impureza. Trago também a lembrança de guerra e absolutismo. Anne Frank, uma criança, para fugir do nazismo, com sua família se escondeu e por 2 anos escreveu memórias do seu heroísmo. No seu diário ela narrou como fez para sobreviver. Sem liberdade ficou, só lhe restava escrever. E naquelas páginas limpas depositou mais do que a tinta, esperança e amadurecer. Antes da guerra acabar, ela e sua irmã não conseguiram chegar até o esperado amanhã. Mas o mundo ficou com registro de um vergonhoso sinistro que marcou a história alemã. E por falar em menina, Malala, menina ativista, doce alma feminina, discursou seu ponto de vista, contrariando o machismo, se tornando simbolismo da bandeira feminista. A violência é marcante na vida de uma brasileira. Maria da Penha Maia Fernandes é o nome dessa companheira. Não foi a um simples homicídio, mas a um duplo feminicídio que sobreviveu essa guerreira. Foi pelas mãos do marido que encontrou a violência. Quem lhe tinha amor garantido, mas esse amor de aparência deixou-lhe sem poder andar e o medo de denunciar ficou como consequência. Mas Maria foi muito maior. Ao medo ela não cedeu, mostrou-se ser muito melhor e a todos surpreendeu. Não só denunciou o cretino, como mudou o seu destino e a uma lei o seu nome deu. Maria não ficou omissa, mesmo sem muita fé, lutou por fazer justiça e pelos direitos da mulher. Agora é Lei Maria da Penha, e não venha com aquela resenha de quem não se mete a colher. Aqui registro de outra cidade
muitas mulheres de tantos lugares, Frida Kahlo, Anita Garibaldi, Lady Di, Dandara dos Palmares, e não posso deixar de falar em Madre Teresa de Calcutá, quem ajudou a milhares. Mulheres que fazem história na luta por igualdade, e toda mulher tem a glória de lutar por dignidade, e quem sabe chegar o dia que o machismo e a misoginia desapareçam da humanidade. Muito obrigada. Que lindo! Muito obrigada, obrigada. Muito bem, continuamos fortes e juntas, de mãos dadas, como falou a Eric e como falou a Encarna também, porque juntas somos mais fortes, sempre. Isso. Érica... E eu só quero deixar um convite para todo mundo conhecer o canal Descontextualizando. Um beijo para Sara e para as outras que já conhecem, Carla também. E meu convite para entrar no meu universo poético do avesso ao reverso. Quem ficou curioso aí para ler mais e conhecer mais sobre o meu livro do avesso ao reverso, fica já o convite, ele está disponível na plataforma da Amazon. E quem quiser conhecer, deixa eu colocar os dois aqui, do avesso ao reverso, e Versos Cinzentos Fragmentos da Alma, está disponível comigo lá no Instagram do canal Descontextualizando. Eu faço chegar aí na sua casa, tá bom, gente? Muito obrigada pelo convite, Carla. Um beijo enorme. E não se esqueça de mim, viu? Eu gostei muito de participar. Quero conhecer mais o trabalho de outras escritoras também. Sempre que possível, você me convide, que sempre que possível eu estarei aqui com você. Ai, com certeza. A casa já é sua. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez, Érica. Foi um momento maravilhoso. Muito obrigada, Sara. Elza. Elza é tão querida que está aqui desde o primeiro Café com Português. Abel, eu agradeço imensamente o Abel, sabendo dessa diferença de horário tão grande que nós temos. E ele, sempre que pode, ele está aqui com a gente também. Abel, muito obrigada mais uma vez. Soraya, bem-vinda. Volte sempre. E eu coloquei aqui para vocês os links do YouTube, do Instagram e do livro, do último livro de 2023, que está no Amazon. E também do outro. Depois eu quero os meus. Depois eu falo contigo. Tá bom. Muito obrigada. Feliz Dia da Mulher, sempre, todos os dias. Fiquem muito bem, tenham um ótimo fim de semana. E até a próxima. Até a próxima. Érica, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço de coração. Um beijo para todos e todas que estão aí nos assistindo e trocando essa ideia maravilhosa. É muito bom chegar no coração de vocês, porque como eu comecei falando, nós estamos distantes só pelo físico, só no mapa, mas estamos conectados. Sim, verdade, com certeza. Abel, muito obrigada. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Tchau, tchau. Até o próximo café. Tchau. Bom fim de semana. Beijos, beijos. Para vocês também. Tchau.